Sejam todos muito bem-vindos ao Sã Doutrina. Estamos de volta, agora no estúdio novo, aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da IPP-TV. E o Sã Doutrina, como você bem sabe, é o programa aqui da IPP-TV que oferece a você, gratuitamente, um curso básico de Teologia Reformada. E nós, pela graça de Deus, chegamos ao episódio de número 100. Exatamente, chegamos ao episódio de número 100. Graças a Deus por isso, né? Passamos aí por alguns estúdios, vários irmãos e irmãs aqui que estão nos bastidores, alguns que já não estão aqui, alguns que chegaram aqui, e fica aqui a nossa gratidão a Deus, a essas pessoas que trabalham conosco e de uma forma especial também a você que acompanha o Sã Doutrina. Nós fazemos isso com toda a convicção de que é para a glória realmente de Deus. E para a glória de Deus significa, entre outras coisas, que é para a edificação do povo de Deus, é para a instrução, é para a alimentação, a orientação da igreja. Então, graças a Deus, glória a Deus, chegamos aí ao episódio de número 100 do Sã Doutrina. Dito isso, fica aí a nossa gratidão. Vamos então ao nosso curso. Hoje, então, episódio de número 100, nós estamos estudando o grande tema soteriologia, ou seja, estamos refletindo já há mais de 3 dezenas de episódios sobre a salvação. O que é a salvação? Como ocorre a salvação? Quem é o Salvador? Por que salvação? Quais são os processos dessa salvação? Enfim, já estamos aí chegando já a quase 4 dezenas de episódios só sobre a questão da salvação. O que se chama, o que é chamado em teologia de soteriologia, o estudo a partir das Escrituras acerca da salvação. E nesse tema, hoje, nós vamos estudar esse subtema aqui, as variações no padrão da conversão. O que significa isso? Daqui a pouco nós vamos entender. Mas aí, como nós sempre fazemos em todo o programa, nós vamos fazer um resgate rápido aqui do que nós vimos no programa de número 99. Nós vimos que a conversão é uma realidade fundamental para a vida cristã, de tal forma que a vida cristã tem o seu início ali, ou seja, conversão, ela é a base, ela é o fundamento da vida cristã. Não existe, aí trocando os passageiros aqui, não existe vida cristã sem conversão. A vida cristã, ela tem o seu início na experiência humana, na conversão. Tá? Esse foi um ponto que nós destacamos e buscamos trabalhar no programa anterior. Um outro ponto importante, nós vimos que só existe uma conversão verdadeira. Guarde isso, porque daqui a pouco nós vamos fazer outras considerações, que não entram em choque com essa, obviamente, mas esse é um ponto central, tá? Um ponto que é fundamental no nosso estudo. Só existe a partir das Escrituras, que é o que interessa. O que interessa não é o que eu falo, o que você acha, o que nós pensamos. O que importa é o que a Bíblia ensina, sendo interpretada pela própria Escritura. E quanto ao tema da conversão, só existe uma conversão verdadeira. Por outro lado, olhando com cuidado para as informações bíblicas, é possível notar outros tipos de mudanças profundas na vida dos crentes, entre aspas, conversões, e que devem ser analisadas sim. Tá? Por exemplo, nós vimos, Aí se você tem dúvidas sobre esse tema, por favor, tá? Dê uma olhada com cuidado no programa anterior, tá? Então, exemplo dessas mudanças profundas, entre aspas, conversões. Existem as conversões nacionais, existem as conversões temporárias, conversões entre aspas temporárias, E as chamadas segundas
conversões, né? Mesmo na vida de um cristão, aquele que foi convertido verdadeiramente, por algum motivo dentro da caminhada cristã existe um desvio profundo, não é perda de salvação, não, nós já conversamos sobre isso, tá? E não temos tempo para entrar nesse debate importante agora, tá? Mas um cristão, ou seja, alguém que foi convertido verdadeiramente, na sua caminhada, ele tem algum desvio profundo, um pouco mais, que dura um certo tempo, e aí como prova de que ele teve uma conversão verdadeira, em algum momento a ficha vai cair, ele vai se arrepender. E na opinião dele, parece que foi uma segunda conversão, né? Então é nesse aspecto, com muito cuidado, enfatizamos novamente, só existe uma conversão verdadeira. Mas olhando para a Escritura, não é a gente que inventou isso não. Olhando para as Escrituras e olhando na nossa experiência interpretada corretamente pelas Escrituras, nós podemos afirmar isso sim, ok? O objetivo de destacarmos essas diferentes mudanças ou conversões é enfatizar o quê? Esse é um ponto muito importante. Primeiro, nós enfatizamos a necessidade da verdadeira conversão, ou seja, nós olhamos para a multiplicidade dessas experiências, para quê? Primeiro, para enfatizar que só existe uma verdadeira conversão. Segundo, para enfatizar o perigo das falsas conversões. Terceiro e último, para enfatizar a necessidade de mudanças profundas na vida de verdadeiros cristãos que se desviam do caminho. Se na vida de um cristão o desvio foi profundo, a volta tem que ser muito mais profunda. Por isso é que às vezes utiliza-se essa linguagem, né? Parece que foi uma segunda conversão. E nós utilizamos aqui entre aspas, ok? Então nós falamos sobre essas questões num programa mais extenso. O programa de hoje, as variações no padrão de conversão. Em toda conversão, e aqui é algo muito importante, em toda conversão, nós sabemos que existe um núcleo em comum. Agora, existem elementos que são diferentes de história para história. Ou seja, assim, aqui só dando, né, uma introdução, depois a gente dá uma explicada com um pouco mais de profundidade e cuidado. O que nós estamos querendo dizer quando nós falamos das variações no padrão de conversão? Primeiro, toda verdadeira conversão tem alguns elementos que são absolutos e que, se não forem apresentados nessas experiências, não são conversão. Exemplo, para ser conversão tem que ter verdadeiro arrependimento. Se não tem verdadeiro arrependimento, não tem conversão. Segundo, para ser verdadeira conversão, que leva à vida cristã, que é o início da vida cristã, é o fundamento, é a base da vida cristã, tem que ter fé verdadeira somente em Jesus Cristo. Sem essa fé verdadeira em Jesus Cristo, não estamos falando de fé perfeita, mas uma fé sincera e direcionada ao Senhor Jesus. Sem isso, não existe verdadeira conversão. Então, esses dois elementos devem marcar toda a experiência de verdadeira conversão. Agora, as histórias são diferentes. As experiências familiares são diferentes. As lutas contra as quais cada um tem, elas são razoavelmente diferentes. Não é porque a conversão do apóstolo Paulo se deu na estrada de Damasco e ele ficou cego, que toda a experiência tem que ser desse jeito. A sua, por exemplo, foi desse jeito? Então é sobre isso que nós vamos falar. As variações no padrão de conversão. Existem elementos que são inegociáveis. Por quê? Porque a Escritura ensina. Agora, existem elementos que têm uma certa relatividade. Provavelmente você, na sua conversão, embora você tenha que, assim como o apóstolo Paulo, ter se arrependido e fé em Cristo, isso tem que estar em toda a conversão. Mas eu imagino que você não tenha ficado cego na sua conversão. O apóstolo Paulo ficou. Eu imagino que quando você, pelo menos a maioria esmagadora das pessoas, eu imagino que a maioria daqueles que estão nos vendo, quando você foi convertido,
Você não estava querendo matar cristãos ou perseguir cristãos como o apóstolo Paulo. Ele, no evento da conversão do apóstolo Paulo, né, esses elementos estavam presentes além de outros. Então nós vamos falar sobre aquilo que é perene, aquilo que deve ser apresentado em toda experiência de padrão de conversão, e aqueles elementos que, de uma forma, em uma conversão é de um jeito, numa outra conversão se apresenta de outro jeito, que não são obrigatórios de serem apresentados em toda experiência verdadeira de conversão. Ok? Vamos lá então? Algumas considerações iniciais, como nós sempre fazemos. Ainda que a conversão autêntica aconteça somente uma vez, enfatize isso. Nós acreditamos, como a Bíblia nos ensina, que a verdadeira experiência de conversão, ela só acontece uma vez. Mas podem existir muitas variações no seu padrão. Aqui um exemplo, nós pegamos a citação do brilhante teólogo Herman Bavinck, na Dogmática, aqui está todo, né? Estão todas as referências aqui. Olha só o que ele disse, como é interessante. Na vida de Lutero, por exemplo, a conversão, consistiu em passar de um profundo sentimento de culpa para um sentimento de alegria pela graça perdoadora de Deus em Cristo. Todos aqueles que conhecem um pouco a vida de Martinho Lutero sabem disso. Martinho Lutero era um cristão, ou melhor, Martinho Lutero era um personagem na história da igreja que sentia um grande peso de culpa. Ok? Ele, embora fizesse peregrinações a locais santos, embora ele fizesse exercícios espirituais, ele lesse as Escrituras, ele jejuasse, ele orasse, enfim, ele confessasse, ele continuava com um grande sentimento de culpa. Tanto é que você conhece provavelmente a história, né? Ele, quando se deparava com a expressão justiça de Deus, ele sentia pânico, ódio. Até que um dia, lendo as Escrituras, dentro de um processo, né? Aqui a gente está resumindo algo que é mais complexo, obviamente, mas ele lendo ali em Romanos 1, 16, 17, ele entende que o justo viverá por fé. E que a justiça de Deus em Romanos não é o castigo de Deus que vem para te esmagar, mas é a provisão de Deus. É o livramento de Deus do esmagamento, porque o Senhor Jesus já foi esmagado e venceu lá na cruz, né? Posterior ali na cruz. E agora em Cristo, um injusto como ele, culpado como ele, quando se arrepende e confia no único justo que pisou nesse mundo e que nunca caiu da sua justiça, Jesus Cristo, ou seja, quando ele confia em Cristo, ele é tornado justo. Por isso a justiça é de fé em fé. O justo viverá pela fé. O injusto é justificado porque crê no justo. E agora ele vive pela fé. Então a experiência dele teve esses elementos, né? O contexto dele deve ser levado em conta. Agora, isso foi com Lutero. Zwinglio foi diferente. Zwinglio experimentou uma conversão, especialmente com uma libertação de uma escravidão legalista para a alegria gloriosa dos filhos de Deus. Zwinglio teve um outro tipo de experiência, né? Lidava com, não que Lutero não ligasse com o contexto legalista, que marcava, né, o mundo teológico, social, medieval, enfim. Zwinglio, num outro lugar, né, ali nos cantões suíços, ele, com uma experiência muito legalista, ele entende que a partir do Evangelho existe alegria, liberdade. Então, existem elementos parecidos, mas existem elementos diferentes dentro do contexto da conversão de Lutero e do contexto da conversão de Ulrico Zwinglio. Calvino a experimentou, acima de tudo, como a libertação do erro
para a verdade, da dúvida para a certeza, né? E aqui não tem nada a ver com uma conversão intelectual, não. Toda conversão é uma conversão espiritual, mas algumas têm uma tonalidade mais emocional, outras têm uma tonalidade mais intelectual. A de Calvino, né? Ele tem um outro contexto ali na França, ele tem um outro contexto familiar, ele não estudou como Lutero, né, no mosteiro agostiniano, enfim, ele já desde o início, né, ele tinha essa sofisticação argumentativa, já escrevia bem, né? Isso era notado pelos seus líderes, pelos seus professores. Então, quando ele percebe que a solidez da certeza, ela está no Evangelho, na palavra, ele é livrado da dúvida para a certeza, tudo isso, além de outras coisas, obviamente, estiveram envolta dentro do contexto da conversão de Calvino. Os três têm elementos parecidos, mas também têm elementos que não são semelhantes. É sobre isso que nós vamos falar. Assim como é com eles, é com você, é comigo. Como foi a sua conversão? A sua conversão foi uma conversão externamente mais abrupta? Ou ela foi mais progressiva e processual? Você nasceu num lar cristão ou não? Porque isso também vai influenciar na forma como nós percebemos e entendemos esse tema. Perceba que nós estamos falando de algo que é bíblico e, por ser bíblico, é algo real, é do nosso dia a dia, ok? Está aqui o Herman Bavinck, que é um irmão nosso, né, um professor que nós vamos subir nos ombros dele para enxergar um pouco melhor, né? Nós utilizamos vários irmãos aí, mestres do passado e do presente, né? Você que está acompanhando o Sã Doutrina sabe que nós utilizamos bastante o livro do Anthony Huckman, nessa parte aqui de soteriologia, né? Mas no programa de hoje, além do Huckman, vamos pedir ajuda também para o nosso professor aqui, o Herman Bavinck. Ele diz o seguinte: dependendo da criação e do ambiente, da natureza e da disposição, da vida e do trabalho, é ora um aspecto, ora outro da conversão que se sobressai. Nós vimos aqui, né, em Lutero, Calvino e Zwinglio. Todos que atentamente leem os relatos da conversão da Escritura nas diferentes igrejas podem encontrar isso por si mesmos. O que ele está querendo dizer para nós é o seguinte: quando você olha com cuidado para a Escritura, os relatos de conversão, e às vezes você não tem um relato exatamente, mas você tem ali algumas pistas de que, obviamente, aquela pessoa foi convertida. Olha para isso com cuidado. E quando você olha para os testemunhos de conversão nas igrejas, lá do passado e de hoje, você percebe que existe aquelas características centrais que devem estar presentes em toda conversão. Só que olhando, né, para o tipo de trabalho daquela pessoa, o tipo de criação, o tipo de família, se nasceu num lar cristão, se não nasceu num lar cristão, enfim. Essas questões são levadas em consideração e às vezes um aspecto se sobressai ao outro, sem negar aquilo que é central. Pelo contrário, para entender aquilo que é central. Ele também afirma que o Evangelho é tão cheio de riquezas que em um momento pode iluminar e confortar aquele que busca salvação como uma verdade. E no outro momento, né, no momento seguinte, com outra. Essa diversidade na conversão é algo que nós precisamos respeitar. Aqui é um ponto que nós vamos desenvolver um pouco mais, né, daqui a pouco, que é o seguinte: é muito sério quando alguém quer absolutizar aquilo que a Bíblia não absolutiza. Ou o contrário, quando você quer relativizar aquilo que a Bíblia não relativiza, ela absolutiza. Nós devemos afirmar o que a Bíblia afirma, no tom que a Bíblia afirma. E se a Bíblia não afirma, a gente não afirma. Quando eu afirmo que toda conversão ela tem que ser externamente dramática, emocional, só nesses aspectos, a pergunta que nós fazemos é: você consegue provar que toda conversão da Escritura é assim? Então, esse é um ponto que nós temos que levantar. Porque quando eu faço esse tipo de afirmação e analiso algumas
conversões nas Escrituras, né? Às vezes eu posso afirmar algo que a Bíblia não afirma. E posso fazer com que pessoas entrem numa crise desnecessária, baseado não no que a Bíblia diz, mas numa teologia errada que eu construí. Então pensemos nisso, tá? Continuando, ainda com Bavinck, ele diz que não podemos simplesmente estabelecer um tipo de padrão e aplicá-lo a todos os outros. Devemos aceitar as variadas, ocultas e surpreendentes conduções do Espírito Santo. Ele está falando aqui dos elementos contextuais, não está falando daquilo que é central, ok? Vamos lá. Ainda ele, não podemos exigir de cada um esforço penitencial, uma ruptura, um período de medo e desespero e um subsequente surgimento repentino de paz e alegria. Assim como não podemos inferir imediatamente a autenticidade ou inautenticidade da conversão a partir de uma variedade de sentimentos intensos e incidentes estranhos. Será que em todas as conversões tem que ter incidentes estranhos? Algumas têm, outras não. O que tem que ter em todas é o que a Bíblia afirma que tem que ter em todas. Arrependimento dos pecados, porque todos nós nascemos pecadores, escravos do pecado, e fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente no Senhor Jesus Cristo. Descansar confiadamente no Senhor Jesus Cristo. Esses são dois elementos que devem estar presentes em todas as conversões. Algumas conversões têm incidentes estranhos, outras conversões não têm. E se não tem, se a Bíblia não diz que não precisa ter, eu não posso exigir que todas tenham, porque eu estou exigindo algo que a Bíblia não ensina. O que importa? Mais do que tudo, no caso dessas importantes e necessárias mudanças na vida da pessoa, não é a forma e o modo, mas a substância, o conteúdo. E sobre essa substância, nenhum ser humano pode julgar, mas apenas Deus, que conhece o coração das pessoas. Tudo o que podemos dizer é que a verdadeira conversão sempre consiste em odiar o pecado e fugir dele, em um amor sincero a Deus e seu serviço. Isso aqui não só podemos, mas devemos afirmar. Toda conversão deve ser marcada por esse ódio ao pecado, por esse fugir do pecado, em direção ao Senhor Jesus Cristo, em confiança e entrega. Esses elementos devem ser exigidos de todas as conversões. Algumas têm incidentes estranhos, outras não. Algumas têm sentimentos intensos, emocionalidade intensa. Outras você vai ter uma emoção ali, não exatamente igual a todas. É sobre isso que nós estamos conversando. Vamos lá. Nós vimos então que o padrão de conversão pode variar de diversas maneiras. E embora em toda verdadeira conversão a pessoa toda esteja envolvida, uma conversão pode ser um pouco mais predominantemente intelectual, um pouco mais predominantemente volitiva, relacionada às suas escolhas, ou predominantemente emocional. Vamos ver alguns exemplos na história da igreja e depois nós vamos para as Escrituras, ok? Um exemplo de uma conversão em que o aspecto intelectual esteve fortemente presente foi a conversão daquele escritor, literato brilhante em inglês, o C.S. Lewis. Em sua autobiografia, essa é uma das capas aqui, Surpreendido pela Alegria, C.S. Lewis afirmava que lutava com problemas intelectuais e dificuldades, até que finalmente, tendo enfrentado as dificuldades e tendo se submetido a Deus, este o arrastou, segundo ele, linguagem do C.S. Lewis, esperneando e gritando para o reino. E aí, nas palavras dele, nesse livro, o mais desalentado e relutante convertido de toda a Inglaterra. Segundo a narrativa escrita
pelo próprio Lewis, da sua conversão, essa, Surpreendido pela Alegria, é a autobiografia, onde ele em algum momento narra o episódio da sua conversão. Segundo ele, não foi marcada, por intensas emoções, no sentido mais clássico do termo. Claro que teve emoção, mas não como de outras conversões. Não. Diferente nós vamos ver da conversão do John Bunyan, diferente de outras conversões. Você tem que considerar o contexto dele, Ele era um ateu que primeiramente foi convertido para o teísmo, convertido, nesse sentido. Primeiro ele veio do ateísmo para o teísmo, e depois do teísmo para a verdade cristã, se dobrando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse seria um exemplo de uma conversão em que o aspecto intelectual ele predomina um pouco mais, por causa do pano de fundo daquele que está sendo convertido. É óbvio, conversão, é o elemento espiritual que toma conta de tudo, que vai influenciar tudo. Ok? Vamos ver uma conversão diferente. Agostinho de Hipona, outro personagem fundamental ao qual nós já recorremos várias vezes aqui no nosso curso. Então, um exemplo de conversão em que o aspecto volitivo, ou seja, relacionado à escolha, eu sei que a expressão volitivo é um pouco chatinha, a gente não utiliza no dia a dia, mas é relacionado à escolha. O homem é um ser volitivo, o homem é um ser que faz escolhas, Então, ela esteve fortemente presente no caso aí de Agostinho. Resumidamente, claro que é muito mais rica e complexa, mas resumidamente, depois de anos de batalha infrutífera contra os seus pecados, finalmente, depois de ler Romanos 13:14, onde está escrito, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, ele encontrou em Cristo a força para vencer. É aquele famoso episódio do tolle lege, É uma expressão latina que significa toma e lê. Toma e lê. Inclusive eu acho que eu já contei em 1 ou 2 programas, Isso que é narrado, que é contado ali nas Confissões, que é um livro que ele escreveu, Não chega a ser uma espécie de autobiografia, mas as suas memórias, digamos assim. Então, ele já tinha passado por diversas outras propostas filosóficas, religiosas. É dito de Agostinho que ele era um homem bonito, Então, durante um bom período da vida, ele se entregou aos prazeres da carne, enfim. Mas ele ainda continuava sentindo, numa linguagem mais nossa aqui, um vazio, E num determinado dia, em algum momento, ele no quintal, ali numa parte do campo, enfim, num jardim, ele sentado no chão, agarrado às suas pernas e chorando compulsivamente, desesperado, como expressão desse vazio, ele ouve uma voz de uma criança dizendo tolle lege, toma e lê. E ele lê Romanos 13:14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, às suas inclinações. E ali a ficha cai, Ele toma essa decisão, guiado pelo Espírito Santo, e ali ele dá-se início a uma nova vida, na vida do Agostinho. Perceba que elementos presentes na conversão dele estavam presentes na conversão do Lewis e de todos aqueles que se convertem. Mas você tem elementos que eram próprios do seu contexto, assim comigo e assim como você também. Mais um exemplo, John Bunyan, um exemplo de conversão em que o aspecto emocional esteve mais fortemente presente, foi no caso dele, que tendo experimentado anos de convulsão emocional, mexia com ele muito, de choro, desespero, querendo desistir da vida, causada por quê? Pelo medo de ter cometido o pecado imperdoável. Ele lutou com isso por anos. Se eu cometi esse pecado, então eu nem consigo mais me arrepender.
e eu vou ser condenado. Então essa luta intensa. Finalmente, então, ele encontrou paz na alma, quando descansou em Cristo. Perceba, o arrependimento esteve envolvido, a fé em Cristo esteve envolvida, assim como em Lewis, assim como Agostinho. Mas você tem um aspecto que se destaca, mais o intelectual. Não que esse aqui não tenha intelectual, ele teve que ler e perceber, mas essa conversão esteve mais fortemente envolvida, de uma forma mais predominantemente, pelo aspecto emocional. Imagine lutar, né? Como alguns ou muitos ainda lutam contra essa questão. Dito isso, né? Olhando para esses 3 exemplos da história, a gente poderia resumir que nas Escrituras e também na vida em geral, a variação mais comum ela ocorre entre os seguintes tipos de conversão. Por um lado, conversão gradual, aquela que vai sendo construída aos poucos. E por outro lado, a conversão instantânea ou por alguns chamada de conversão de crise, né? Por um lado, então, conversão gradual, por outro lado, a conversão de crise. E nós vamos ver agora essas 2 possibilidades nas Escrituras e, obviamente, em nossa vida também. Tá? Então, exemplos de conversões instantâneas ou de crise. Caso de Saulo, caso do apóstolo Paulo, né? Respirando ameaças a caminho, ameaças de morte, né? Ou seja, que ele estava indo, quando, no episódio do caminho de Damasco, ele queria pegar documentos para poder perseguir legalmente, legitimamente, do ponto de vista romano, os cristãos. A imagem de Paulo no texto ali é de um leão faminto querendo devorar cristãos. Esse era o contexto. Saulo respirando ameaças a caminho de Damasco para perseguir os cristãos. De repente, por meio de uma luz que cegava e de uma voz dos céus, foi transformado num servo de Deus e missionário. Esse foi o episódio da conversão do apóstolo Paulo. Um exemplo que ilustra uma conversão de crise ou instantânea. Conversão de Lídia também, né? No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido, aqui é o apóstolo Paulo narrando. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Nós já estudamos esse texto alguns programas atrás. Esse temente a Deus não significa que ela já era convertida. Ela tinha respeito pelo Senhor dos judeus, pelo Deus dos judeus. Ela era uma pessoa que respeitava a religião judaica em algum aspecto. E ela tinha temor ao Senhor. Não no sentido de ser convertido. O texto vai deixar bem claro mais adiante. Mas ela era numa linguagem mais de hoje, ela era uma pessoa religiosa. Uma pessoa que provavelmente nos nossos dias iria à igreja, conseguiria até fazer orações, tem consideração por Deus, tem respeito por Deus, mas ainda não tem compromisso, um compromisso de vida. Ela não era uma convertida, tá? Então, temente a Deus, nos escutava. Então, estava escutando a palavra. O Senhor, aí vai ser a conversão. O Senhor lhe abriu o coração para não só escutar, né? Para entender as coisas que Paulo dizia. E o entender aqui é aceitar, tá? Depois de ser batizada, antes não era, agora é. Mas o batismo salva? Já vimos sobre isso, o batismo não salva. Mas o caminho natural de alguém que é convertido é querer ser batizado, né? E aqui ela deixa bem claro, é o sinal externo de algo interno que aconteceu com ela. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Esse é um ponto importante também, porque naquele contexto, nós já vimos também em alguns programas anteriores, que naquele contexto, os cristãos já em algum nível eram perseguidos. Paulo, desse texto para esse,
Passou algum tempo. Aqui é Paulo já fazendo missões. Aqui Paulo já está sendo perseguido. Aqui ele queria perseguir cristão. Aqui a prova que ele é cristão, ele que já está começando a ser perseguido, ok? Então, nesse caso, imagina só naquele contexto mais patriarcal. Uma mulher abrindo a sua casa, não só para homens, mas para homens que eram considerados criminosos. A ideia é que ela também está acobertando criminosos. Mas perceba, ela não só falou, ó, se quiser dormir aqui em casa, pode dormir. Nós temos ali um quarto para você. Não foi só isso, não. Ela insistiu para que aqueles servos de Deus pudessem ficar ali. De alguma forma, ela corria risco. Esse é um dos sinais de que ela foi convertida. Um dos. E no caso de Lídia também, nós temos uma ilustração de alguém que foi convertida de uma forma mais instantânea, né? Continuando, conversão do carcereiro de Filipos, um texto maior, vamos ler. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, presta atenção: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma, olha só, o aspecto o de repente aqui, uma conversão mais de crise instantânea. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões e açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Texto grande, né, com vários detalhes dramáticos. Ele quase ia tirar a sua vida, mas depois ele ganhou a sua vida. Houve uma conversão de crise instantânea. A Bíblia fala sobre esse tipo de conversão? Claro que fala. Esses são alguns textos, né? A conversão de muitos gentios que foram levados a Cristo por Paulo e pelos outros apóstolos, uma vez que a conversão sinalizava uma quebra abrupta, né, repentina, dramática, profunda, com a vida pregressa. Então aqui você não vai ter relatos, mas nós vamos ler textos que pressupõem isso, ok? 1 Coríntios 6,11: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, deixando bem claro que aqueles convertidos eram de um jeito, agora são de um outro jeito, né? Houve uma quebra abrupta, isso acontece em toda a conversão. Internamente, externamente, você tem alguns episódios que são mais dramáticos e estamos chamando aqui episódios de crise. Efésios 2, 11 e 13. Portanto, lembrai-vos de que outrora, antes, né? Vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, olha a mudança, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O texto não narra uma conversão de crise, uma conversão de repente, mas ele pressupõe isso, exatamente isso, embora não entre nos detalhes do tempo, né? Agora, alguns exemplos de conversões graduais. Aqui, tempinho, por favor, só para eu tomar água.
Vou voltar nesse ponto aqui, tá? Agora, alguns exemplos de conversões graduais. Vamos lá. Podemos pensar em Timóteo, por exemplo, né? Cuja avó Loide e a mãe Eunice são mencionadas como crentes e de quem é dito ter conhecido as Escrituras desde a infância. Então perceba, Paulo não teve uma avó cristã, uma mãe cristã, nesse aspecto, né? Timóteo, mais à frente, seu discípulo, sim. Paulo teve um outro contexto, Timóteo teve um outro contexto. Ambos tiveram que passar pela interna dramática experiência da conversão. Externamente, você tem elementos que são diferentes. Assim ocorre em toda a conversão. 2 Timóteo 1, 4, 5. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Ah, porque ele tinha uma avó e uma mãe cristã, Timóteo não teve que passar pela experiência da conversão? É óbvio que não, ele teve que passar, né? Ele teve que passar. Nós estamos aqui destacando não os elementos que estão em todas as conversões, mas aqueles elementos que estão mais relacionados ao contexto familiar, ao tipo de cada um de nós, em termos de emoção, enfim, as características dadas pelo próprio Deus, enfim. Ok? 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo só diz que ele deve permanecer naquilo que ele aprendeu, porque ele estava aprendendo aquilo que está relacionado à conversão. Se ele tivesse nascido em outro contexto, ele não ia falar permaneça, ele ia falar rompa com isso, ok? Por outro lado, isso aqui é muito interessante. Ao mesmo tempo que existe um aspecto, né, gradual na conversão de Timóteo, a gente pode afirmar isso aqui também. Por outro lado, Timóteo provavelmente abraçou a fé cristã, né, deixando o judaísmo, no qual foi criado, num determinado momento, quando encontrou Paulo em Listra. Então, embora ele tenha sido ensinado desde crianças nas Sagradas Letras, o Antigo Testamento judaico, né, e cristão, houve um momento. Por isso que nós falamos, né, que internamente sempre é uma ruptura independente do contexto. Externamente, aí você tem diferenças, ok? Atos 16:1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Quando observamos a exortação para criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, Efésios 6:4, podemos inferir que a conversão de filhos de pais cristãos é geralmente gradual, em vez de uma experiência de crise. O que você pensa sobre isso? Já parou para refletir sobre isso? Quando você tem, por exemplo, uma família, onde você tem ali pais que professam uma religião completamente diferente do cristianismo. E você tem pessoas que vão ser convertidas. Elas vão ser convertidas, elas vão se arrepender e ter fé em Cristo. Agora, o contexto ele é diferente, né? Agora, e naquelas famílias onde o pai é crente, a mãe é crente, você tem ali 3 filhos, supondo. Todo domingo eles vão à igreja, ainda não são convertidos, mas eles já oram, eles já conseguem recitar versículos, eles têm até respostas, né, que são doutrinariamente corretas, mas não são convertidos. Até que um dia, ou no acampamento, ou numa pregação, né, num sermão específico, ele assume, né, uma das filhas, ou os 3 filhos, enfim, se arrependem dos seus pecados e assumem o compromisso com Cristo. Confiam no Senhor Jesus como seu Salvador, Senhor, suficiente e único. Houve uma mudança profunda. Externamente você não nota tanto, porque você já tinha alguns hábitos ali externos que eram cristãos.
e que tem a sua importância. Externamente, né? A pessoa antes ela orava, agora ela também ora. Externamente você talvez não note muita diferença, né? Internamente tem muita diferença. A motivação é muito diferente, tá? Efésios 6,4: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então existem aqueles que são criados nesse contexto, aqueles que não são criados nesse contexto. Uma questão que pode parecer até um pouco tola, enfim, mas é uma questão importante, não é tola não. Filhos de pais crentes precisam de conversão? Claro que a gente adianta a resposta, a gente vai desenvolver, né? É claro que precisam de conversão. Já falamos, estamos falando e vamos continuar falando. Nós não estamos contestando absolutamente nada disso, tá? Mas eles, claro que precisam de conversão. Agora, detalhe, não devemos esperar transformações dramáticas, externamente falando, que estejam relacionadas à experiência de crise, vindas de filhos que foram criados na fé cristã desde a infância. Esse é um erro. Existe um erro que é dizer, filho de crente não precisa de conversão. Isso é uma loucura. Uma outra loucura é falar, todo filho de crente tem que ter uma experiência de conversão dramática, porque se não tiver, não é convertido. Isso também é uma loucura e não é bíblico. Não é bíblico, tá? Como assim? Ele foi criado desde a tenra infância, ali na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele precisa ser convertido, obviamente. Mas externamente eu não posso exigir aquilo que nem a Escritura exige. Não dá para exigir que Timóteo tenha sido convertido da mesma forma que o apóstolo Paulo. Paulo teve um outro contexto, Timóteo teve o seu contexto próprio, ok? Espera-se ver uma conversão gradual até a maturidade da fé e uma vida cristã dedicada, sim. Por outro lado, aí nós repetimos, obviamente os filhos da aliança, filhos de crentes, precisam de conversão, ênfase aqui. Precisam de conversão, precisam conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque senão estarão perdidos. Cada filho da aliança precisa fazer um compromisso pessoal com Cristo. Seu pai não vai fazer isso para você. E você que é pai, o seu filho, não é para você fazer isso pelo seu filho. Ele é que deve fazer. Precisa haver uma verdadeira consciência do pecado, um autêntico arrependimento, confiança no Senhor Jesus como Redentor, aprofundamento da fé, sair da superficialidade, todos nós, aprofundamento da fé, uma apropriação das bênçãos da salvação e uma dedicação ao serviço do Senhor. Para filhos que são, para todos, né? Aqui especificamente para aqueles que são criados em ambientes cristãos. O fato de que eles são criados não significa necessariamente que são cristãos ainda. Tem que passar pela conversão. Atenção, a conversão de filhos do pacto geralmente será gradual. Mas uma vez que duas pessoas não são iguais, pode também haver diferenças em suas conversões. Toda conversão é igual naquilo que é central. As conversões são diferentes naquilo que não é central. Você é uma pessoa que tem um contexto familiar, social, emocional, características internas próprias, eu também sou assim, e todos nós somos assim. C.S. Lewis era assim, nós vimos, C.S. Lewis era de um jeito, John Bunyan era de outro jeito, Herman Bavinck de outro jeito, o Anthony Huckman de outro jeito, John Piper de outro jeito, Calvino de outro jeito, você, seus pais, enfim. A necessidade de sermos bíblicos, afirmar o que a Bíblia afirma, no ponto e com a ênfase que ela afirma. Ficar em silêncio quando ela se silencia, ok? É possível haver muita variação na maneira pela qual aqueles nascidos de pais crentes chegam mais tarde à conversão. Alguns são conduzidos gentilmente, sem nenhuma dificuldade, crescendo firmes na infância, a mocidade, da juventude adulta até a maturidade dos pais em Cristo. Outros, porém,
que por algum tempo vivem abertamente no pecado ou se tornam alienados da sua formação cristã. Isso existe. Existem aqueles que são criados e que, olhando externamente, você fala, ó, está indo bem, pela graça de Deus. Em algum momento, decide. Nunca chegou a, externamente, cair em pecados gravíssimos. Enfim, outros, mesmo, de repente, o irmão desse daí que eu acabei de falar para você, escolhe uma outra coisa. Sai e fala, pai, não quero mais saber disso. Me dê a minha herança aí que eu quero curtir o mundão. As experiências são diferentes. E sendo de Deus, eles vão voltar. Essa pessoa vai voltar. Então, ou se tornam alienados da sua formação cristã, são repentinamente levados à conversão por meio de alguma palavra dura ou de prementes circunstâncias, ou muitas vezes por meio da violenta luta emocional. Aqui, o Huckman aqui, essa citação é do Huckman, né? Nós pegamos lá no Salvos pela Graça, o livro-texto que a gente está, depois da escritura, que nós estamos pedindo ajuda para nos direcionar nas reflexões. Ele não está falando, aqui ele não está descrevendo todas, não, algumas possibilidades. É muito mais variado do que isso. Nas pregações proferidas na igreja, a igreja não deve faltar nunca o apelo à fé e à conversão. A pregação na base do pacto da graça não desculpa o pregador de fazer esses apelos, mas antes, obriga-o a fazê-lo. Todo sermão não deve ser apelativo, que nós vemos em várias igrejas ou pseudo-igrejas, mas todo sermão bíblico, ele tem apelo. Um chamado ao arrependimento e à fé. Não perca essa oportunidade, especificamente aos pregadores. Porque não importa quão grandes sejam as bênçãos que Deus nos dá na aliança da graça, de que nós fomos incluídos na aliança da graça pelo nascimento, de que por nascermos de pais crentes fomos batizados e criados numa família cristã. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é bênção de Deus, ok. Todas essas bênçãos não são suficientes. Nascer numa família cristã não é suficiente para a salvação. Ter sido batizado quando criança é uma bênção, mas não é suficiente para a salvação. Em última instância, tudo depende da fé salvadora pessoal. Só aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mesmo estando dentro da igreja, todos precisam examinar a si mesmos e ver se estão na fé. Isso vale para todos nós, a começar por mim. Analisar para ver se nós estamos na fé. A conversão é um passo ou um aspecto necessário do processo de salvação. Nem todos os do povo de Deus experimentam a conversão da mesma forma. Todos do povo de Deus experimentam a conversão, não da mesma forma em todos os aspectos. Não podemos determinar um padrão de conversão que sirva a todos. Os pietistas, por exemplo, um grupo que nós ainda vamos estudar, e outros grupos que possuem inclinações mais místicas, afirmam que é necessário que as pessoas passem por uma luta interior agonizante, que precisam primeiro se agarrar à borda do abismo do desespero, antes que possam se considerar realmente convertidas. Ainda que seja verdadeiro que todos devemos sofrer genuína dor pelo nosso pecado, não podemos esperar que todos tenham a mesma experiência emocional quanto à conversão. Alguns terão essa experiência, outros não terão exatamente essa experiência. O que importa é se existe verdadeiro arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, com essa experiência ou não. Estamos chegando ao final. Outros insistem que todo cristão deva saber o dia e a hora da sua conversão. Já ouviu esse papo? Não sei se já viu esse papo. A minha conversão foi em tal dia, tal hora, naquele acampamento. Ok, glória a Deus por isso. E a sua? Aí de repente você não tem exatamente a certeza do dia e da hora. Então você não é convertido. Será que a salvação é proporcional à nossa consciência exata do dia e da hora? Porque se for, então existem dois salvadores, Jesus Cristo e a minha competência em saber o dia e a hora.
Porque para algumas pessoas, se você não sabe o dia e a hora, você nem é salvo. Será que a Bíblia ensina sobre isso? Então, olha só, essa insistência se deve ao entendimento de que só a conversão de crise é autêntica. Se a minha conversão de crise, perceba a preciosidade séria que o Anthony Huckman está nos ensinando aqui. Se eu acho que conversão verdadeira é só conversão de crise, então normalmente eu vou ter que saber a data. Agora, se eu acho que só conversão de crise é verdadeira, então aqueles que foram convertidos gradualmente não são convertidos. A Bíblia dá base tanto para um quanto para outro. Se você for convertido e a sua conversão se deu no contexto de crise, você é convertido, glória a Deus por isso. Mas aquele irmão que foi convertido progressivamente, ele não vai ter uma lembrança normalmente exata do dia. E ele é convertido da mesma forma, se ele crê em Cristo. Se você não crê em Cristo, mas teve uma experiência de crise e confia na sua experiência de crise para salvar, a experiência de crise não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Numa experiência de crise ou progressivamente. Esse é o ponto. Entende? Isso, porém, não é necessário, ou seja, obrigatoriedade da crise. Determinar um padrão para todos é altamente perigoso e contrário à Escritura. O que é mais importante com respeito à salvação não é a forma como ela ocorre ou quando ocorre, mas a sua autenticidade. E o que confere autenticidade é Jesus Cristo. Se alguém está indo numa direção errada, é irrelevante se ele faz um retorno em U ou se dá uma volta no quarteirão. O que importa é que ele vá na direção certa. Então, o que importa é chegar lá, em Cristo. Ou em uma experiência de crise, você teve uma vida completamente, em todos os aspectos, anticristã, ou numa experiência mais perene, progressiva, se você já nasceu num ambiente onde foi educado nas Escrituras. Ambos precisam de Cristo. Nesse primeiro caso, provavelmente vai ser uma experiência de crise. Nesse segundo caso, provavelmente não. Provavelmente não, ok? Mas o que importa é Cristo. Vamos às nossas considerações finais. Igrejas aliancistas, que acreditam na aliança que Deus faz com indivíduos e famílias, que acreditam no pacto, enfim, esse é um tema que nós vamos estudar mais à frente, elas devem fazer em suas pregações um apelo bíblico para os não salvos. Para quê? A fim de se arrependerem e confiarem no Senhor Jesus para a sua salvação. Pois filhos de pais crentes, tal como filhos de pais incrédulos, tanto um quanto o outro, eles precisam pessoal e conscientemente entregar o coração a Cristo e a vida a serviço dele, e precisam ser convocados, chamados do púlpito para essa decisão. Igrejas que creem na soberania de Deus, no fato de que Deus elege e predestina e ao mesmo tempo o homem é responsável, que acreditam que Deus tem uma aliança com um povo e esse povo é formado por adultos e crianças, devem fazer um apelo bíblico para que haja conversão de todos, adultos e crianças. Deve-se ter em mente, porém, que não podemos esperar daqueles que acabaram de chegar ao cristianismo aquilo que esperamos daqueles que foram educados nele desde a infância. Existem essas diferenças e temos que respeitar essas diferenças. E o último slide, termino aqui. Refletir acerca do nosso tema, as variações no padrão de conversão, é importante por várias razões, algumas que eu vou colocar aqui. Primeiro, refletir sobre isso nos ajuda a relativizar o que é relativo. Os contextos pessoais são relativos e também nos ajuda a não relativizar o que não é relativo. Evangelho não é relativo. A necessidade de arrependimento e fé não são relativos. São verdades absolutas. Refletir sobre isso deixa bem claro que a gente deve separar uma coisa da outra, ok? Nos ajuda também, refletir sobre essas questões, a não absolutizar o que não é absoluto. Os contextos, repito, não são absolutos. Imagina só se fosse cobrado de você que a sua conversão fosse exatamente igual à de um personagem da Bíblia ou da história. Não é.
ok? As histórias familiares, os diversos contextos e as características pessoais devem ser levados em conta, sempre. E nos ajuda também a refletir sobre essas questões, a absolutizar o que é absoluto. O evangelho é absoluto, o arrependimento é absoluto e a fé só em Cristo é uma verdade absoluta. E termino dizendo, o evangelho deve ser pregado e ouvido por crentes e não crentes. Todos devem refletir seriamente se estão na fé. Basicamente, o propósito central do programa de hoje serve para isso, para que nós tenhamos essa consciência de afirmar o que a Bíblia afirma, aquilo que é absoluto, aquilo que não é absoluto, não é absoluto. A Bíblia vai nos mostrar quando é uma coisa e quando é outra. O evangelho, a pregação, a necessidade do arrependimento e da fé devem ser verdades pronunciadas claramente para todos, cristãos e não cristãos, todos os domingos. Todos os dias. Falo domingos porque eu estou imaginando aquele momento, do culto público onde você tem alguém pregando, um pastor pregando a palavra, mas todos os dias, ok? Que Deus nos ajude, nos ensine, que nós possamos cada vez mais aprender. Como nós sempre fazemos, eu quero aqui indicar 2 livros que falam um pouco sobre isso, dos vários livros que poderíamos indicar. 2 livros preciosos, que falam dessa luta contra o pecado, certeza de salvação, padrões diferentes de conversão, aquilo que é absoluto, aquilo que não é, enfim. Primeiro livro, do Chris Lundgaard, O Mal que Habita em Mim, um livraço da editora Cultura Cristã. E o segundo livro, um baita de um livro também da editora Fiel, da Bárbara Duguid, é Graça Extravagante, a glória de Deus revelada em nossa fraqueza. 2 livros preciosos, que entre outras coisas falam sobre esse nosso tema, ok? Próximo programa, Deus permitindo, episódio 101, nós vamos começar um novo subtópico. Hoje, programa de número 100, graças a Deus, terminamos esse tópico sobre as questões relacionadas, à questão da conversão. Vamos, a partir do próximo programa, Deus permitindo, começar a entender, ter uma série de programas sobre arrependimento. Introdução à doutrina bíblica do arrependimento. Você que conhece o nosso programa, peço que você nos ajude compartilhando, faça perguntas, observações, compartilhe para que esse programa seja um pouco mais conhecido. Pode te ajudar, professor de escola dominical, você que é estudante de teologia, de repente quer de repente entender um pouco mais um assunto de forma introdutória, obviamente, esse programa pode te ajudar. Bons estudos, agradeço aí você nos acompanhando, até a próxima e que Deus muito o abençoe.